Olá, pessoal. Nesta semana nós iremos trabalhar a semana 3 do PET 2 do sexto ano do estado de Minas, né? E ele também tem como unidade temática semelhante ao da semana passada, história, tempo, espaço e formas de registro, tá? Nesta semana em especial, iremos ter como tema o surgimento da humanidade. Então vamos começar. Caro estudante, nessa semana você irá aprender a diferenciar as teorias sobre o surgimento da humanidade e conhecer como os primeiros seres humanos viviam e quais mudanças ocorreram para formar as primeiras civilizações. Bons estudos! Então, para iniciar nosso conteúdo, antes da gente entrar nas atividades, vamos fazer uma breve apresentação sobre o assunto com os principais tópicos, né, os principais temas desta matéria. Uma pergunta que muitas vezes nós fazemos é: de onde viemos? Como o ser humano apareceu no mundo? Para responder essas questões, cada cultura desenvolveu uma hipótese, uma resposta diferente. Veremos um pouco sobre essas ideias e em seguida falaremos sobre o ponto de vista científico, certo? Então, como dissemos, cada cultura criou uma forma diferente para explicar esta origem da humanidade e das pessoas. Então, temos culturas africanas, temos culturas aqui, né, ameríndias americanas, temos culturas europeias, asiáticas, enfim, várias culturas, cada qual ela demonstra uma maneira de explicar o surgimento da humanidade. Esses mitos de formação, eles possuem diversas formas de contar as crenças daquele povo. Então, a partir desse mito, nós conhecemos como que um povo, em sua origem, acredita, né, porque irá falar sobre divindades, sobre deuses, da crença e daquela cultura. Muitas dessas explicações envolvem seres místicos e misturam a realidade física com valores morais. Podemos citar aqui alguns exemplos desses mitos de origem. Para o povo Yorubá, no mundo, o mundo chamado Ile Aie foi uma criação do orixá Obatalá. E nós, seres humanos, fomos criados a partir do sopro de Olodumaré. De acordo com os gregos, outro povo, certo? Yorubá, África, gregos, no caso, a questão da Europa, o mundo foi criado a partir do deus primordial, Caos, e a terra seria sua filha Gaia. Já nós fomos feitos do barro de Epimeteu. Para o cristianismo, ó, a terceira forma de explicação. Deus criou o mundo em 6 dias, sendo que nos criou no sexto dia, os seres humanos. Todas essas histórias, além de outras, têm algo em comum. Elas partem do princípio de que fomos, né, seres humanos, nós fomos criados por algum ser transcendente, algum ser místico. Por isso chamamos a visão de teoria criacionista. Então, a teoria criacionista, ela diz que a Terra, a humanidade, os seres vivos, o ser humano, foi criado a partir de uma força superior, a partir de um deus ou de vários deuses, dependendo da cultura que conta esta teoria, esta mitologia, tá? Então, teoria criacionista é a teoria da criação a partir de um ser divino. No século XIX, um naturalista, que é uma pessoa que estuda a natureza, chamado Charles Darwin, desenvolveu uma nova teoria sobre a existência da grande variedade de espécies de plantas e animais no mundo. Segundo Darwin, o cientista, né, os seres vivos que não se adaptavam ao ambiente, eles morriam. E os que conseguiam se adaptar, eles sobreviviam e se reproduziam, levando adiante a espécie. Esses genes ou essas espécies, né, são um conjunto de características daquele ser vivo e são passados para seus descendentes. Com a multiplicação daquela espécie, é comum que ocorram as mutações que geram novas características, que podem beneficiar aquela espécie para a sobrevivência. Isto tudo, o Darwin, né, os cientistas,
chamam de teoria evolucionista ou teoria da evolução. Isso quer dizer o quê? As espécies, elas estão em constante evolução, em constante transformação. E por que elas se transformam? Por que elas se evoluem? Para sobreviver ao ambiente, para sobreviver às mudanças da Terra. Segundo o evolucionismo, os seres humanos e outros seres vivos que existem atualmente, né, eles sofreram mutações e conseguiram se adaptar a esse ambiente a partir da história. Sendo assim, nós, seres humanos e outros primatas, como por exemplo os macacos, os gorilas, descendemos de uma espécie em comum, que em milhões de anos atrás, eles foram sofrendo mudanças, sofrendo adaptações a partir dos diversos ambientes que a Terra, né, tem. Isso é uma forma de explicar que os macacos tenham cauda e braço mais compridos, porque facilitou a subida deles em árvores, ao ambiente em que eles viviam. Já nós, seres humanos, aprendemos a andar em pé, né? Isso chama de bipedalismo, andar sobre dois pés. Fabricar ferramentas com a mão, certo? E comunicar a partir de gestos e palavras. Os vestígios dos hominídeos, né? Hominídeos é a família que gerou os gorilas, os chimpanzés e os seres humanos, tá? Então nós, humanos, somos uma das espécies de hominídeos. Então, os vestígios de hominídeos mais antigos foram encontrados na África e mostram que a espécie dos Australopithecus teria vivido no continente há cerca de 3 milhões de anos. A espécie foi modificando e dando lugar a uma nova espécie chamada Homo habilis, o homem com habilidade. Essa nova espécie, ela possui um cérebro mais desenvolvido, por isso o habilis era um pouco mais habilidosa. Há cerca de 2 milhões de anos apareceu uma nova espécie, chamada de Homo erectus, o homem reto. Quer dizer o quê? Ele possuía a capacidade de ficar em pé, deixando as mãos livres para poder pegar, para poder utilizar ferramentas, instrumentos para defesa e para ataque, para caça, certo? A partir disso, a nova espécie que foi formando, só lembrando, isso é uma transformação a partir de milhões de anos, não é do dia para a noite. Ela começou a se chamar Homo sapiens sapiens. O homem que sabe, que é a nossa espécie. Nós somos Homo sapiens sapiens. Nós sabemos que sabemos. A nossa espécie adquiriu as habilidades das espécies anteriores, de andar sobre as duas pernas, de pegar, de fazer instrumentos com as mãos, e também, né, eh, novos, né, dons, novas formas de socialização, de vida. Então, com um cérebro mais desenvolvido e a capacidade de se comunicar, isso é importante, e representar desenhos nas cavernas, nossa própria espécie, né, passou a migrar, passou a mudar para outros territórios e criar agrupamentos, a criar socialização, a criar sociedades. Dividimos o período dos primeiros seres humanos em duas partes. A primeira parte vai de 3 mil anos aos 30 mil anos, e ela é chamada 300 mil anos, perdão, aos 30 mil anos, e é chamado de período paleolítico, a idade da pedra lascada. É o período onde os humanídeos, né, dentro desse processo da evolução, começou a desenvolver lentamente até aprimorar essa maneira de viver. Os seres humanos nessa época eles viviam em cavernas, né? Eles faziam esses desenhos nas cavernas para quê? Para representar o seu dia a dia, o seu cotidiano, para representar rituais, para representar algum tipo de contagem numérica que eles gostariam de registrar. Os homens eles também aprenderam a usar o fogo, isso é importante. Para quê? Por que que o fogo é importante? Para cozinhar, para espantar os animais, para fazer as armas, para iluminar as cavernas e também, principalmente, né, muito fundamental para aquecer. Numa era do gelo que nós estamos falando, né, que estava terminando, era importante o fogo para esse aquecimento.
Nesse momento, era comum que eles migrassem para lugares com ambiente melhor e também onde tivesse alimento, porque eles eram nômades, eles não tinham um lugar fixo, uma moradia, uma casa, uma cidade para viver. A partir dos 30 mil anos atrás, iniciou-se um período chamado de Neolítico, que é a idade da pedra polida, né? Nesse período, os hominídeos, a nossa espécie, começou a se desenvolver cada vez mais. Por que pedra polida? A pedra era um instrumento de caça. E eles começaram a perceber que, trabalhando melhor esse instrumento de caça, era mais fácil a conquista de animais. Então, eles começaram a polir as pedras, a trabalhar melhor ela. Com essas mudanças, o ser humano começou a criar comunidades. Então ele passou de ser nômade, deixou de ser nômade, de ficar mudando de um lado para o outro atrás de alimento, e passou a ser sedentário, começou a ter um local próprio para viver, para fixar, para viver, né, em sociedade. Ele então começou a criar animais, a plantar, a gente chama de revolução verde, que é o momento em que o ser humano começa a descobrir que eu posso plantar o meu alimento ao invés de ir colhê-lo. Eu tenho ele aqui comigo. Isso é importante a gente entender. Então, para encerrar essa parte do texto, podemos ver, né, que a evolução é um processo lento e gradual, como eu falei para vocês, que podem demorar milhões de anos até alcançar, né, o que tem hoje, por exemplo, das espécies. Também aprendemos que o ser humano passou de um modo de vida nômade para um modo de vida sedentário, a partir da descoberta de novas formas de transformar o mundo, como, por exemplo, o fogo e as ferramentas que eles aprenderam a criar e aprimorar cada vez mais. A partir deste texto, vamos para as atividades. Número 1. O período dos primeiros agrupamentos humanos se divide em duas partes: Paleolítico e Neolítico. Explique o que mudou de uma parte para outra. Como, né, vocês entenderam, o Paleolítico era um momento inicial onde os hominídeos, os seres humanos, estavam ainda numa fase desenvolvendo cada vez mais as capacidades e os trabalhos. A, na fase do Neolítico já estava mais, né, desenvolvida essa capacidade dentro dos agrupamentos humanos, dentro da socialização deles. Número 2. O fogo foi uma das grandes descobertas desse período. Para quais atividades eles usavam fogo? O fogo era importante para quê neste período de estudo nosso? Número 3. Existem duas teorias sobre o surgimento dos seres humanos. Explique o que diz cada uma dessas teorias. O criacionismo explica que o ser humano surgiu a partir de quê? Evolucionismo explica que o ser humano surgiu e se desenvolveu a partir de quê? Número 4. A imagem abaixo representa uma pintura rupestre, uma pintura feita nas cavernas, tá? Esta em especial numa caverna na França. Explique o que os homens costumavam representar nessas pinturas. Então, as pinturas rupestres ou as pinturas de cavernas eram o quê? O que elas representavam para aquela sociedade naquela época. Número 5. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira sobre a evolução humana. Então, A, B, C, D, E, F à esquerda, vocês irão colocar as letras em ordem na resposta à direita. Então, nômade, sedentário, Homo sapiens sapiens, África, Darwin e primata. Vocês irão colocar as letras nos quadrinhos ao lado. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Até a nossa próxima semana.